O do lance do Arrascaeta é totalmente involuntário, ele escorrega, né? E o lance do Saul, eu acho que o VAR poderia chamar. E que não ia interferir em nada no jogo, tá? Que já era final de jogo, tá? Possivelmente não ia interferir. Mas o Saul, ele faz a projeção, tal. Ele não tem um gatilho da cotovelada, mas ele dá a mãozada em cima do cara, né? E aí isso aqui, o cotovelo é mais grave, mas isso aqui também machuca, entendeu? Então assim, abriu uma margem. Peraí. Já vamos deixando o like e se inscrevendo no canal. Agora que você já fez isso, bora voltar pro vídeo. Eu, Rodrigo, daria amarelo, mas abriu uma margem, tá? E aí a margem é sempre... Essa análise do juiz é uma análise pessoal dele, né? Interpretativo. Mas eu queria dizer o seguinte, mano. Vocês estão notando um movimento que o Flamengo, toda vez que ele dá um salto, os movimentos aumentam. Quando tá normal, o Flamengo tá na merda, ainda assim tem movimentos essas narrativas que são criadas muito fortes. Mas quando há um movimento, é porque o Flamengo é o atual campeão da Libertadores ou o Flamengo é o atual campeão da Brasileiro. Todo mundo comemorou essa merda de início de ano, onde a gente perde a Supercopa e a Recopa. Só que agora o Flamengo deu sinais com o novo treinador de que vai reagir de novo. E isso causa um reboliço. Para mim, o maior sinal disso é Palmeiras, primeiro colocado, Fluminense, segundo colocado, Flamengo, quarto colocado, ao adiamento da partida. E o Palmeiras faz uma nota contra o Flamengo. Quando, na verdade, o Fluminense, que era o time que estava brigando com ele, também, teoricamente, poderia sair beneficiado em relação ao Palmeiras, não em relação ao Flamengo, mas em relação ao Palmeiras. Você tem um dia a mais. Você também teve uma viagem desgastante, né? Claro que a gente não vai negar que o maior beneficiado disso tudo foi o Flamengo. Agora, a narrativa, os caras lançaram uma nota. E o que acontece é o seguinte, a mídia paulista ela é tão suja, tão imunda, que ela se une, ela cria narrativas. O Arrasca pênalti, que é uma bobeira, eu nem debato sobre isso nas redes sociais, mas criou-se o Arrasca pênalti. Quando, na verdade, uma porrada de jogador faz isso. O Davidson, não vi ninguém com essa volúpia toda em cima do Davidson quando ele jogava no Palmeiras, no Atlético Mineiro. O Vitor Roque, se eu não me engano, a estreia do Vitor Roque pelo Palmeiras, um dos primeiros jogos, é contra o São Paulo. Numa semifinal, quarta de final de Campeonato Paulista, o jogo é 1-0 com pênalti cavado do Vitor Roque. Então, assim, dentro dessa brincadeira não se cria. Mas, galera, a gente tem que entender isso. Primeiro, o engajamento, quem dá é quem é maior. Já falei isso aqui. A Sônia Abrão, o Léo Dias, se eles lançarem uma manchete dizendo assim... Carlinhos da Van é visto como morena misteriosa. Carlos do Teclado trata mal o seu fã. Luiz Teixeirinha não para tirar foto com uma criança. Irmão, você vai olhar aquela ali, tu vai cagar, porque você nem sabe quem é. Agora, bota Anitta tatuou uma tribal no cu. Irmão, explode. Ludmilla é vista bebendo um chopp na Taquara. Irmão, os caras que dão notícia, eles sabem o que cada coisa funciona. Eu falo isso aqui porque eu dei a notícia da Rosa Maria. A Rosa Maria é craque hoje do futebol brasileiro. A da Gabi, ela é a craque do vôlei brasileiro. Mas se eu tivesse colocado assim, Samira já é do Mengão, nego ia cagar. Eu ia cagar firme. Então você só cria esses enredos quando a pessoa ou alguma coisa ou a instituição é muito grande. E o Flamengo dá isso, galera. Vai esse Lavieri, que é o cara lá que discute, que mostrou o documento, tal, que hoje é o programa anti-Flamengo, é esse, né? É o tal do Lafieri e aquele outro do Vessone. Por sinal, os dois têm o Tirone e o Arnaldo Ribeiro,
que são dois caras que vivem o mundo de São Paulo, né? Eles ainda acham que o São Paulo está na 92, 93 ou aquela tríplice coroa do São Paulo. Ainda estão vivendo naquele mundo, né? São Paulo é uma merda hoje. Uma merda. Mas eu perdi o fio da meada. O Lavieri, que eu estava falando do Lavieri... Não chegou a começar a falar sobre o ele. Lavieri, ele deve falar uma porrada de merda de uma porrada de time. Mas não cria, velho. Se ao invés de falar rasca pênalti, tivesse criado sei lá, um Arthur Cabral pênalti, um Kennedy pênalti, não ia dar em nada, velho. Então a gente tem que saber qual é o nosso tamanho. E outra, eu falei isso de tarde. Essa narrativa de que é criado, de que o Flamengo só conquista título, o Flamengo só ganha por uma coisa de terceiros, que o Flamengo só é campeão da Libertadores porque era patrocinado pela estatal, o governo bancava o Flamengo. O Flamengo só tem maior torcida porque as rádios era isso. O Flamengo é o filho da Globo. O Flamengo é ajudado pela CBF, pela arbitragem. Sabe onde que é criado essa narrativa? Na Espanha com o Real Madrid. Todos os torcedores que não são do Real Madrid criam essa narrativa. O Real Madrid é beneficiado. Todos os torcedores na Alemanha que não são do Bayern de Munique criam essa mesma narrativa. O Bayern de Munique é beneficiado. Todos os torcedores da França que não são torcedores do PSG criam essa narrativa. O PSG é beneficiado. São os 3 lugares onde existe o papai mandou e o restante tem que obedecer. Essa é a narrativa. Na Espanha ainda tem um Barcelona ali que tal, pá, de vez em quando aparece, mas o Real Madrid, de fato, é o maior clube da Espanha. Galera, a gente está nesse ponto. Tá nesse ponto. E sabe o que acontece nisso tudo? É criado essa narrativa a todo momento. O Bayern de Munique praticamente é campeão alemão com 10 rodadas de antecedência. E é um dos favoritos a brigar pela Liga dos Campeões. O PSG começou lá com o Nantes na frente, agora já é líder do campeonato francês e semifinalista na Liga dos Campeões. O Real Madrid, esse ano, não foi do Real Madrid de fato. Mas se você está notando, essa narrativa é criada e toda hora esses times vão só se descolando dos demais. É o que está acontecendo. O Flamengo está onde está, não é por causa disso. O Flamengo, na década de 80, o Flamengo conquistou os títulos que tinha que conquistar, porque o Flamengo fez um forte trabalho na base e revelou pelo menos aí uns 5, 6 craques geracionais. Dentre eles, o maior deles, o Zico. Por isso que o Flamengo ganhou o título. Não é por causa do Wright, é por causa disso, é por causa daquilo. O Flamengo ganhou por causa disso. Se você quer comprar uma outra coisa, você está comprando um diagnóstico que não é real. E aí é aquela parada que eu falei, irmão, eu tô com pneumonia. Se eu tomar remédio para caganeira, eu vou morrer. Eu vou morrer. Vocês estão focados em cima de, não, o Rodrigo tá cagando e tá com caganeira. Eu vou dar Imosec e vou botar para travar o cu dele. Mas, na verdade, o problema é uma bactéria que eu tô no rim. Eu vou morrer. A gente tem que chegar e fazer o diagnóstico correto. O porquê que o Flamengo é o maior campeão brasileiro da história da Libertadores? Por que o Flamengo é um dos maiores campeões brasileiros e o atual campeão brasileiro? Por que o Flamengo é o time de maior arrecadação? Por que o Flamengo quase ganhou um Mundial de Clubes? Por que o Flamengo tem a maior contratação da história do futebol brasileiro? Se você comprar a história de que o Flamengo é beneficiado, isso só vai descolando a gente. Para a gente é ótimo. Eu, quando vejo essas coisas, para mim é ótimo. Quando eu vejo o BAP entregando ouro, fazendo uma palestra dizendo por que o Flamengo, a arrecadação do Flamengo, mas ele chama uma mulher de narigudo e todo mundo só compra essa narrativa, para mim é ótimo. Porque o BAP falou a verdade e ninguém quis ouvir. Eu quer ouvir a lacração. Eu falei isso hoje de manhã, perdão. Se o Corinthians tivesse entendido por que o Flamengo está desse tamanho, o Corinthians estava brigando com a gente, estava dificultando a nossa vida. Porque o Corinthians tem um teto
muito próximo ou igual do Flamengo para gerar arrecadação. E o que conta ainda a favor deles é que ele tem um estádio, por mais que eles tenham que pagar ainda. E torcida que também conta muito. Estão sempre torcida, presentes no geral. Então, assim, o Palmeiras já tem um teto. O Palmeiras tem um teto. O Palmeiras compete com o Flamengo, mas é um teto. Sim. Entendeu? É um teto. Então, dito isso, cara, a gente só está seguindo o caminho dos grandes clubes brasileiros. Use o cupom ZRN10 em produtos vendidos e entregues pela própria Centauro. Boas compras. Perfumes inspirados em grandes marcas, criados para quem ama cheiro marcante sem precisar pagar caro. Les Sons. Garanta a coleção oficial do Flamengo na GoCase. Use o cupom Zona Rubro-Negra e aproveite. Cabelo não é sorte, é tratamento certo, manual, ciência, segurança e acompanhamento médico. Use o cupom Zona Rubro-Negra e garanta seu desconto. Garanta agora os produtos do Zona Rubro-Negra na Streamers Club. Estilo, atitude e identidade rubro-negra para quem vive o jogo.